Uma reportagem aqui do site Evol Verde, um jornalismo ambiental e ligado à área de saúde também. Uma reportagem do Flávio Diegues para Outras Palavras, que é outro site, diz o seguinte: a OMS fecha a semana de conscientização antimicrobiana em alerta. No mundo desigual, convivem uso abusivo e escassez de antibióticos. Essas condições favorecem infecções resistentes e a Big Pharma, os grandes laboratórios, que eles querem dizer, de olho nos lucros, não age. Então isso aí é o cabeçalho. Seguinte, em um mundo insalubre, onde metade da população não tem sistema de saúde adequado, o desastre planetário das bactérias está no foco da Organização Mundial de Saúde, OMS. E sua Semana Mundial de Concentração Antimicrobiana, que foi de 18 a 24 agora de novembro, nessa semana, diversas outras instituições participaram dessa mobilização, como a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que na última sexta-feira, 19/11, destacou sua campanha de conscientização da resistência antimicrobiana, AMR na sigla inglesa. Entre aspas, os antibióticos estão perdendo sua eficácia, adverte a médica argentina Pilar Ramón Pardo, coordenadora da AMR, o Grupo de Conscientização e Resistência Antimicrobiana, no OPAS. Em vista disso, diz Pilar, a AMR incentiva ações que procurem prevenir o surgimento e a disseminação de infecções resistentes aos antibióticos, portanto, muito difíceis de debelar. As iniciativas de conscientização visam o público em geral, profissionais de saúde e legisladores, e buscam expor os riscos do uso inadequado e, em geral, excessivo dos medicamentos. Esse é um lado do problema. O outro, como enfatiza a Organização Médicos Sem Fronteira, que é a MSF, tudo tem sigla, é a falta de acesso a antibióticos em grande número de países de baixa e média renda. Essa situação acelera os problemas combatidos pela AMR e a proliferação de infecções resistentes. Ocorre nesses países uma interseção perversa do sistema de saúde fraco, com cobertura e financiamento de saúde insuficientes e pouca capacidade para responder à resistência aos fármacos antimicrobianos. Sem falar nos sistemas de água e saneamento ruins, argumentam os Médicos Sem Fronteira, num artigo publicado na revista The Lancet, cujo título é A Pandemia de Covid-19 expôs e ampliou as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde em muitos dos países onde trabalhamos. No Brasil, por exemplo, a Fiocruz afirma ter estudado 3 vezes mais amostras de bactérias resistentes a antibióticos durante a pandemia. Os pesquisadores registraram cerca de 1.000 amostras em 2019, depois quase 2.000 micróbios em 2020 e em 2021 até outubro 3,7 mil amostras vindas de diversos estados. Em reforço aos seus alertas, o Médicos Sem Fronteira mencionam teses acadêmicas sobre as desigualdades gigantes na saúde. A pandemia global do coronavírus, para muitos pesquisadores, mostra o fracasso em enfrentar uma emergência global de saúde. A pandemia carreou gastos públicos em volumes sem precedentes, mas deixou outras áreas desamparadas, inclusive ameaças de longa data como as infecções bacterianas resistentes. Essa é a área mais fraca e a que recebe menos financiamento global, diz um estudo bem atualizado no assunto. Seus autores argumentam que o coronavírus e os supermicróbios são emergências sanitárias paralelas e interativas, ou seja, interagem entre si. A resistência microbiana também se espalha rapidamente em todo o mundo por meio de viagens internacionais, migração e cadeias de suprimentos. O estudo conclui que o acesso a antibióticos eficazes é uma das bases atuais do sistema de saúde. Futuras pandemias virais, alegam, carregam um significativo risco de hospitalização e de muitos casos de infecções bacterianas secundárias. Outras bactérias que aproveitem o quadro clínico. Os sistemas de saúde no mundo todo
precisarão de acesso oportuno aos antibióticos, o que justifica o trabalho atual da OMS de monitorar a produção de novos fármacos desse tipo, tentando articular sua distribuição para as populações de menor renda. No entanto, analisa o estudo mencionado acima. Os grandes fabricantes comerciais não consideram lucrativo atender às necessidades globais. Sugere-se como alternativa criar ou recorrer a organizações de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos, já existentes, com apoio de financiadores públicos e sem restrição por requisitos de lucratividade comercial. Eles poderiam fornecer de forma viável novos antibióticos a todos os necessitados. Então, olha bem, agora falando por mim, o nosso problema mundial é, primeiro, os sistemas não estão interligados entre os vários países. Segundo, nós não temos estados financiadores ou que se ocupem de financiar necessariamente a questão dos antibióticos, porque a Big Pharma, os grandes laboratórios, são muito fortes nos seus lobbies. Então é preciso de um esforço global. É necessário que as populações do mundo se posicionem. Nós precisamos de ter um mundo conectado, não apenas na internet, nas redes sociais, vendo vídeos lá do outro lado do mundo, lendo notícias que às vezes não prestam. Nós precisamos de interconectar-nos efetivamente, fazermos uso da globalização para resolver os problemas do ser humano no planeta, porque atualmente só se resolve problemas de ganhos, de altos ganhos nesse capitalismo mundial que está se mostrando profundamente deletério, com as marcas, o capitalismo rentista, as grandes fortunas, os grandes negócios e os governos envolvidos sempre atendendo ao mercado, como se o mercado fosse uma entidade que representasse alguma coisa na sociedade. A sociedade humana está precisando de participação, não apenas nos países centrais, Estados Unidos da América, Canadá e países fortes da Europa como Alemanha, França, Reino Unido, Itália, entre outros ali. O leste europeu está desassistido, uma boa parte da Eurásia está desassistida, apesar de na Ásia a China ser até um país que ajuda outros em termos de necessidades, mas ainda é um capitalismo de Estado pujante que está preocupado com o seu povo e com o seu ganho. A Rússia trocou, hoje é capitalista, mas é muito fraca, ainda é um país pobre. E outros países que têm projetos, a América Latina está profundamente necessitada, toda hora tendo golpes, lawfare, golpes em cima disso, porque é o quintal. A América Latina é quintal da América do Norte, e a América do Norte, o seu governo, representa os potentados comerciais e capitalistas do mundo e o rentismo. Então é preciso que o ser humano comece a peitar os seus governos, colocar lá aqueles que nos representam para resolver o problema de saúde do mundo. Caso contrário, daqui um pouquinho, se você tiver uma infecção dentária, você vai morrer porque não vai ter antibiótico, vai depender apenas de uma bactéria oportunista. É hora de o setor de pesquisa receber dinheiro do Estado, criarmos ambientes de pesquisa no Estado e institutos estatais que tenham conexão com o resto do mundo para poder e aporte financeiro tanto dos governos periféricos quanto dos centrais e os periféricos recebendo esse aporte para incentivar suas pesquisas e começarmos a acabar com essa coisa de patentes. Temos que colocar esses laboratórios na condição de coadjuvantes e não de mandantes, e temos que eliminar essa ideia de que o mercado é quem determina tudo, porque nós não vivemos apenas de crescimento e de lucro, nós vivemos de saúde, de bem-estar e de estar no planeta. Não podemos ser secundarizados face a um capital esmagador. Então é isso que eu queria deixar aí como análise desse podcast. Muito obrigado.